Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Agradecemos muito a Tua presença entre nós, que o Espírito da Verdade nos mostre o caminho e o ajustador do pensamento nos permita, nos ajude a percebê-lo. Boa noite a quem nós não falamos ainda, Yolanda, bem-vinda. Acho que os outros demais nós já tínhamos saudado. Bom, nós paramos, na última vez, estávamos estudando o desapontamento de Jesus com as dificuldades do entendimento dos apóstolos sobre os ensinamentos dele, né? E hoje nós vamos continuar naquele mesmo documento, e vamos falar dos 5 meses de provas, né? Vamos precisar de alguém para nos ajudar a ler aqui. Estamos esperando. Façam fila, por favor. Depois eu dou a senha. Posso ler? Vamos lá. Deixa eu só tirar esse cantinho daqui, que eu fico no celular, né? 5 meses de provas. Esse período, um tanto monótono, de pescarias alternadas com o trabalho pessoal, provou ser uma experiência estafante para os 12 apóstolos, mas eles resistiram ao teste. Apesar de todos os seus queixumes, dúvidas e insatisfações passageiras, eles permaneceram fiéis aos seus votos de devoção e lealdade ao Mestre. Foi a união pessoal com Jesus, durante esses meses de testes, que fez com que eles o amassem tanto e que eles todos, salvo Judas Iscariotes, permanecessem leais e fiéis a ele. Mesmo nas horas tenebrosas do seu julgamento e crucificação, homens verdadeiros não podiam simplesmente abandonar de fato um mestre venerado que havia vivido tão perto deles e que tinha sido tão devotado a eles quanto Jesus. Durante as horas negras da morte do Mestre, nos corações destes apóstolos, toda a razão e o juízo e toda a lógica foram postos de lado, em deferência apenas a uma emoção humana extraordinária, o sentimento supremo de amizade e lealdade. Esses 5 meses de trabalho com Jesus levaram esses apóstolos, cada um deles, a considerá-lo como o melhor amigo que tiveram em todo o mundo. E esse sentimento humano, não os seus magníficos ensinamentos, nem os seus fiéis maravilhosos, os manteve juntos até depois da ressurreição e da renovação da proclamação do Evangelho do Reino. Esses meses de trabalho tranquilo não apenas representaram um grande teste para os apóstolos, mas um teste ao qual eles sobreviveram, mas o período sem atividade pública foi uma grande provação para a família de Jesus. Na época em que Jesus estava preparando-se para deslanchar o seu trabalho público, a sua família inteira, exceto Ruth, havia praticamente se desertado dele. Desertado. Apenas em algumas ocasiões posteriores, intentaram fazer contato com Jesus, e ainda assim o fizeram para persuadi-lo a voltar para casa com eles, pois chegaram quase a acreditar que ele estava fora de si. Simplesmente não conseguiram penetrar a sua filosofia nem entender os seus ensinamentos. Tudo aquilo era demais para os da sua própria carne e sangue. Os apóstolos prosseguiram no seu trabalho pessoal em Cafarnaum
Betsaida, Júlias, Corazim, Gerasa, Ipos, Magdala, Caná, Belém da Galileia, Jotapata, Ramá, Safé, Giscala, Gadara e Abila. Além dessas cidades, eles trabalharam em muitas aldeias, bem como pelo interior, no campo. Ao fim desse período, os 12 haviam elaborado planos bastante satisfatórios para cuidar das suas respectivas famílias. A maioria dos apóstolos era de casados. Alguns possuíam vários filhos, mas eles tinham feito arranjos tais para o sustento daqueles que estavam nos seus lares que, com um pouco de assistência dos fundos apostólicos, eles podiam devotar todas as suas energias ao trabalho do mestre, sem ter de preocupar-se com o bem-estar financeiro das suas famílias. Muito obrigado, Nada. Angele. Nossa, e aí? Comentários. Só me chamou a atenção sentimento supremo de amizade e lealdade. Então, esse texto também, essa parte aí também me chamou bastante a atenção, Tony. Nós já falamos todos estudamos juntos em outras oportunidades sobre a questão da fé, né, da retidão, né? E Jesus tinha aquela fé pelo Pai dele, aquela retidão que não o desviava do caminho, não permitia que ele se desviasse do caminho, né? E aí, aqui nesse texto fala que não foram os feitos de Jesus, nem mesmo os ensinamentos de Jesus, que fizeram com que eles mantivessem essa lealdade a Jesus, né? Então, foi sentir Jesus no coração mesmo, sentir, perceber a presença de Jesus, o amor que eles tinham por Jesus. E eu acho que é esse sentimento mesmo que faz com que a gente preserve a nossa retidão, a nossa lealdade a Deus. Quando a gente percebe o Pai no nosso coração, independentemente dos seus ensinamentos, quando a gente tem aquela fé pelo nosso Pai, da certeza da existência dele, do desejo de alcançá-lo, né? Independentemente dos feitos, dos prodígios e dos ensinamentos, a gente sente um amor tão profundo pelo nosso Pai, por Deus, que a gente sente a obrigação de ser leal a Ele, né? De estar ao lado dele. Eu acho importante um outro aspecto desse texto aí, que é justamente essa habilidade que Jesus tinha de tocar o coração das pessoas, né, com a sua tolerância, o seu amor, o respeito pelas pessoas e o serviço que ele dedicava a todos os seus, não só aos apóstolos, mas todas as pessoas que o cercavam, né? Era um serviço mesmo de devoção, de amor, né, por todas as pessoas. Jesus não julgava a nenhuma dessas pessoas. Ele simplesmente tentava atrair para si todas as pessoas que ele podia, né, com o maior respeito e a maior dedicação.
E esse exemplo de Jesus, né, de serviço, esse exemplo de dedicação aos homens, dedicação ao seu Pai, acho que é o exemplo para a gente procurar seguir, né? De, de amar as pessoas que nos cercam, de estar do lado delas, de respeitar a maneira de ser de cada um, as suas crenças, esse negócio todo. Então, essa parte do texto, Tony, você tem razão, ela me chamou muita atenção. Eu vou postar de novo aqui, né, para a gente ler aqui essa primeira parte do texto. Obrigado, Angele, por ter lido, mas é que ele dizia que foi durante as horas negras da morte do Mestre, nos corações desses apóstolos, toda a razão e o juízo, toda a lógica foram postos de lado, em deferência apenas a uma emoção humana extraordinária, o sentimento supremo de amizade e lealdade. Né? Então, esses meses de trabalho com Jesus levaram esses apóstolos, cada um deles, a considerá-lo como o melhor amigo que tiveram em todo o mundo. E foi esse sentimento humano, não os seus magníficos ensinamentos, nem os seus feitos maravilhosos, né, os manteve junto até depois da sua ressurreição e da renovação, da proclamação do Evangelho no reino. Né? Acho que esse texto ele fala muito desse sentimento de amor que é desenvolvido. Quando a gente tem essa comunhão com o nosso Pai, que a gente permite que o nosso Pai nos abrace, que esteja conosco, e a gente percebe esse amor de Deus dentro de nós, esse fortalecimento, esse conforto que Deus nos dá, sempre estando conosco, nunca cobrando nada em troca, né? É essa fé, esse amor, esse sentimento que faz com que a gente seja leal a Deus. E é esse sentimento que traz esse desejo de retidão, de não trair ao nosso Pai de jeito nenhum. Né? Então, a gente mede a nossa atuação no dia a dia, os nossos feitos, por essa capacidade que nós temos de manter essa retidão em lealdade ao nosso Pai. Então, achei muito legal esse texto, foi muito bem lembrado, Tony. Eu gostei bastante dessa parte, traz uma profunda reflexão para todos nós. Não sei se alguém quer comentar alguma outra coisa, mas tem mais coisas interessantes nesse texto aí. Boa noite. Boa noite, Boa Walter. noite. O final desse documento, né, ele nos lembra que a importância do exercício do sacerdócio, né, e que muitas vezes as pessoas criticam, a pessoa está ali recebendo um salário e tal. Então, porque tem que ser assim, né? Como é que um padre, um pastor, né, vai viver da obra, né, viver pela obra do Cristo, né, se dedicar em tempo integral à divulgação do cristianismo, ele precisa se sustentar. Então, é natural, né, que a própria obra sustente esse sacerdote, né, aquele que está ali trabalhando, porque nós temos as nossas necessidades materiais, né, nós temos nossas despesas, enfim, né, sem querer
Porque tem também, a gente sabe que isso aí muitas vezes é usado de forma indevida, né? Tem pastores aí que vivem muito melhor do que a gente, né? Mas esse não é o caso. É uma questão de deturpação dessa verdade, né? Então, eu vejo também nesse documento aí importância, né, na tradição judaica, doar para receber é o maior dos mandamentos. Então, você só recebe do universo aquilo que você é capaz de doar, né? As pessoas querem ter amigos, mas não são capazes de serem amigos, né? O que a gente faz sentir a verdadeira amizade é quando ela é recíproca, né? E Jesus, ele era o verdadeiro amigo, por isso que as pessoas se sentiam, né? Amigos, que ele conseguia ser amigo de todos e leal a todos, né? A lealdade está ligado à capacidade de amar, né? Então, você, quando ama a Deus, ama a si mesmo, você desenvolve a capacidade de amar o próximo. Então, não se pode tirar leite de pedra, né? Você só vai ter amigos quando você desenvolver a capacidade de amar o próximo, né? Muito bom, Walter. Muito obrigado. Oi, Yara. Tocou essa palavra da lealdade, eu estava com ela querendo só dizer que eu ressoo com a importância da lealdade nesse caminho que também vai vindo com a amizade, né? Chega a me encantar essa condição dos apóstolos poderem conhecer Jesus, estando com ele, né? Como você trouxe, Henrique. E isso desperta lealdade. Quando você tem um estado de abertura, de receptividade, você realmente entra em contato com esse amor que ele pode ser sentido. Ele pode ser sentido pela presença, pela capacidade de sentir, de ressoar, mesmo nos aspectos que estiverem além, que estão além uma compreensão, a lealdade é isso que fica presente no coração da gente quando a gente sente que a gente está amando. Como eles foram amando, aprendendo com Jesus, sabendo que nem tudo era tão compreendido, nem tudo era tão explícito, mas tinha tudo isso que a gente está compartilhando aqui, né? Numa ordem de invisibilidade, mas numa ordem mais genuína acontecendo dentro deles, à medida que eles eram tocados, à medida que tudo que Jesus podia ser através de ser ele mesmo ali, na missão dele, mas sobretudo de ser ele mesmo, porque o que me passa é que Jesus conseguia ser ele. Então, esse é o maior ensinamento, porque quando a gente consegue ser a gente, é claro que a gente sente amor, é claro que a gente é capaz de amar o próximo e a gente também, e a Deus, né? Era só para ressaltar isso, a lealdade. Muito obrigado, Yara. Tem uma outra parte interessante desse documento, mas eu vou esperar alguém se manifestar aí. Vamos lá. Outras manifestações. Bom, já que ficou essa disputa aí, todo mundo brigando para falar desse assunto, eu vou tomar a frente aqui, vou falar dessa parte, que é justamente a parte do texto que fala da família de Jesus e de como a família de Jesus não conseguia entender a Jesus, né? Nós semana passada falamos muito, né, que coisa rara que Jesus não tivesse convidado ninguém da sua família para acompanhá-lo, para fazer parte do seu apostolado, né?
e para acompanhá-lo na vida pública, né? Que coisa rara, porque que ele não chamou ninguém da família, né? E eu acho que a gente pode aqui colocar várias possibilidades do porquê Jesus teria evitado colocar alguém da família dele para acompanhá-lo nessa jornada, né? Assim como a maioria dos judeus, a família dele tinha uma expectativa equivocada do que Jesus deveria representar. E, então, é muito interessante esse fato de que aqui os reveladores ressaltam que, com exceção de Ruth, que era a irmãzinha mais nova dele, todos os outros membros da família não conseguiam entendê-lo. E, às vezes, achavam que ele estava ficando louco, né? Que estava fora de si. Então, eu acho que existem várias razões. Santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Você pode lutar dentro de casa, as pessoas falam, quem? A Angélica? O Henrique? Eu sei do que ele é capaz. Não me venha com lorota. Isso aí não tem nada que possa acrescentar aquilo que eu já sei dessa pessoa, né? Nós somos assim, ó, a gente sabe da capacidade de cada um, né? E isso é uma verdade dentro de todas as famílias, né? Infelizmente. Ou então é assim, começa a falar do livro, ixi, lá vem aquele chato de novo falar do livro Durante, né? Exato, mas por quê? Porque santo de casa não faz milagre. Se viesse um pastor fazer a pregação lá dentro de casa, talvez não convencesse a todos. Mas esse pastor é alguém que veio de fora, que tem outros conhecimentos, outro estudo. Não é você eu conheço muito bem, eu sei o que você é, né? Então, isso é uma verdade em todas as famílias. E não é só na família, né? Também na cidade. É entre o grupo de amigos, na comunidade. Jesus, ele não foi reconhecido na cidade onde ele cresceu, né? Nazaré, então a gente nunca é reconhecido no meio mesmo, infelizmente. Frequentemente isso acontece, né? Então, oi, Tony. Tem outro aspecto. Eu acho que o que ele estava oferecendo, né? Trabalho e sofrimento. Quem que quer trabalho e sofrimento? Ninguém. Né? O cara trabalhar em si, né? De repente, isso aí é muito forte, né? Então, toda aquela vida de dedicação, de devoção de Jesus à sua família, que era amplamente reconhecido pela família, né? Eles reconheciam que ele tinha sido pai e irmão de todos eles e de que ele tinha trazido para a família grandes progressos, uma condição de vida diferenciada, todos eles reconheciam isso nele, mas essa grandeza de Jesus não era suficiente para convencê-los quando Jesus dizia, não é esse meu trabalho é outro, vocês não estão entendendo. Então, assim, qual era o nível de confiança que eles tinham de que Jesus, que era aquela pessoa maravilhosa que sabia dirigir a vida deles, não sabia governar a sua própria vida e o seu destino. Porque essa era a maneira dos seus familiares verem, né? Ele está louco, o cara não sabe governar a sua própria vida. Ele não sabe qual é que é o destino dele, né? Então, nós podemos fazer dezenas de conjecturas
porque os reveladores não dizem claramente, e acho que nem eles sabem, porque Jesus teria evitado, talvez, de colocar alguém da família dele nesse trabalho público, porque acho que tem outro aspecto também, né? Não vou dizer que Jesus sentisse mais amor pelos seus irmãos na carne do que esses apóstolos que o acompanhavam. Mas sendo Jesus quem era, provavelmente ele tinha um amor por todas essas pessoas, sendo na carne ou não, muito parecido, muito semelhante, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que Jesus não queria que os familiares deles talvez tivessem que presenciar tudo aquilo que aconteceu, e talvez ele não quisesse também ver a face dos irmãos envolvidos nesse não para poupá-los, não, acho que não é essa a ideia, não é essa a ideia. Talvez a ideia de não permitir que sentimentos se misturassem, né? Então, mas nessa época, Jesus já sabia quem ele era. E ele já sabia que tanto os irmãos dele, a mãe dele, quanto todo o resto eram filhos dele. Sim, ele já sabia disso, é verdade. Mas ele criou praticamente aquelas crianças, né, do lado dele. Uhum. Então, ele talvez tivesse um carinho, uma devoção diferente. Não sei se isso é possível para Jesus. Henrique? Oi. Então, a partir da sua fala e da Sueli, me veio uma sensação de que Jesus ele recebeu uma orientação que ele não se envolvesse com nada desse planeta. E seria bom que ele não tivesse filhos, não foi isso? Foi. Então, o que acontece? Ele entrou numa família e essa família tem uma dinâmica. E ele, no início, ele entrou na dinâmica, e depois ele teve a consciência dessa dinâmica. Então, assim, ele passava pelas histórias das vidas das pessoas, mas ele não se envolvia, ele não ficava agarrado, como diz Goiânia, agarrado naquela história ali ou naquela dinâmica. Então, a minha sensação é que a família dele tinha um caminho a percorrer, cada um. E parece que não era o mesmo que o dele. E as pessoas que tinham que caminhar no caminho dele, elas apareceram na hora certa, no momento certo. E ele disse, para me seguir, tem que ter muita coragem, muito esforço. Eu entendi assim, mimimi aqui comigo não funciona, não vai dar conta. Então, essa é a sensação que eu tenho, sabe? Ele viu a condição dos irmãos, a história deles, até onde eles podiam ir, e ele não cobra, ele aceita que nós devemos fazer isso, aceitar a vida como ela é e seguir. Muito legal. Né? Mas você pensa na seguinte situação também, né? Se a gente assistiu aí, ouviu ou leu em documentos anteriores que os apóstolos queriam saber qual é o lugar deles no reino, que lugar eles iam ocupar. Imagina se Jesus tivesse trazido para o grupo os seus familiares ou algum familiar. O nível de ciúme, né? E, puxa, esse aí vai ocupar um lugar melhor que o meu no reino. Mas, olha, tudo isso que nós estamos falando aqui são conjecturas, né? A gente não sabe. Yolanda, fala. Eu fico pensando que parece que teve um irmão de Jesus que participou na missão com ele. Parece que um irmão, sim.
Tiago e Judá, né? Eles estiveram no final da vida pública de Jesus, quando Jesus estava próximo da crucificação, mesmo já desenvolveram mais, e mesmo no batismo eles estavam presentes lá. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles foram servir um apostolado também, né? Tiago, principalmente. Porque, assim, eu vejo que Jesus não iria proibir que algum dos irmãos estivesse com ele nessa caminhada, né? Ele não ia dizer, não, ó, você é da minha família, você não vai fazer parte. Não acredito que Jesus fosse negar a iniciativa de algum irmão dele. Outro aspecto que eu fico refletindo, que nós temos a tendência de criar uma expectativa em relação ao outro, né? Então, a família de Jesus, mãe de Jesus, queria que Jesus ficasse vinculado à família, continuasse sendo aquele carpinteiro, aquela pessoa que estava num período de vida bem envolvido nessa família, na questão da sobrevivência, o sustento, cuidando desses irmãos menores. E, veja, foi assim um choque até quando Jesus, de repente, já fez aquele período de vida junto com esses irmãos menores e ele vai para o mundo. Então, a família fica, porque não acredita que uma pessoa que ficou tanto tempo ligada ali, cuidando e levantando fundos com o trabalho de carpinteiro, fosse, de repente, ir para uma vida desvinculada dessa família. Então, eu digo da expectativa, porque quando a gente vê que um dos filhos nossos funciona diferente, que não está ali tão ligado, que já é mais independente, que é mais... a gente já se ressente, né? Então, eu acho que foi uma conduta bem humana dessa família terrena de Jesus, de não querer que ele fosse embora, afastado, né? Mas que continuasse vivendo aquela vida de família, enfim, a questão da expectativa que se cria, né, perante o outro. É isso aí, Yolanda. Muito bom. Posso dar um pitaco? Pode. Depois eu também quero dar um pitaco. Pode falar. Jesus é visto como o Logos solar. Então, esse simbolismo dos 12 apóstolos tem relação a esse Logos solar, né? Que é os 12 principais astros do sistema, como as 12 casas zodiacais, os 12 signos, né? Tudo tem esse simbolismo desse Logos solar, né? Ou seja, a família solar. Então, tem uma passagem de Mateus 12, eu vou ler aqui, que talvez traga uma resposta para esse questionamento, né? Porque ele dispensa até a gente tentar fazer algum comentário, porque ele é bem claro, né? Enquanto em Mateus 12, 46, 50, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso mesmo, Portela. Né? Então, seja, a família são as pessoas que nós escolhemos, né? Igual que nós estamos aqui formando uma egrégora, né? Então, quando nós estamos todos aqui
né, com a intenção de fazer a vontade do Pai, então essa é a verdadeira família que Jesus buscou. Ele criou a sua família a partir dessa vontade em comum das pessoas, né, que o seguiam. Muito bem. Eu queria colocar um texto aqui, que é a introdução do capítulo 138, que é o documento que a gente está lendo aqui. Então, só um pouquinho que eu vou colocar. Depois vocês lembram onde a gente estava, tá? Porque eu já esqueci. Cadê? 138. Aqui. A formação dos mensageiros do reino. Depois de pregar o sermão sobre o reino, Jesus reuniu os 6 apóstolos naquela tarde e começou a expor os seus planos para visitar as cidades em volta do Mar da Galileia. Os seus irmãos, Tiago e Judá, que estavam lá com ele no batismo, né, ficaram bastante sentidos por não terem sido chamados para essa reunião. Até esse momento, eles consideravam-se como fazendo parte do círculo interno dos apóstolos de Jesus. Contudo, Jesus planejava não ter parentes próximos como membros desse corpo de diretores apostólicos do reino. A não inclusão de Tiago e Judá entre os poucos escolhidos, junto com a sua indiferença aparente para com a sua mãe, desde a experiência de Caná, foi o ponto de partida para um abismo sempre crescente entre Jesus e a sua família. Essa situação continuou durante toda a sua ministração pública. Eles quase o rejeitaram. E essas diferenças não foram completamente aparadas até após a sua morte e ressurreição. A sua mãe constantemente oscilava entre as atitudes de uma fé e de uma esperança flutuantes e as de emoções crescentes de desapontamento, humilhação e desespero. Apenas Ruth, que era a irmã mais jovem, permaneceu indefectivelmente leal ao seu pai e irmão. Até depois da ressurreição, toda a família de Jesus tinha pouquíssimo a ver com a sua ministração. Se um profeta pode ter honrarias, mas não na sua própria terra, a ele são dados valor e apreciação, mas não na sua própria família, que é aquilo que o Henrique falou, né? Que santo de casa não faz milagres. Então, eu acho que isso ilustra bastante essa passagem que a gente está comentando aqui. Acho que o próximo é esse. Não, é 10. Acho. 10. Eu me perdi. Aqui, a organização dos dois. Então, eu acho que isso daí ilustra bastante aquilo que a gente está falando, né? Nem Tiago e Judá, que estavam bastante próximos com eles, na verdade, eles ficaram sentidos de não terem sido chamados para estar junto de Jesus. E a única que parecia compreender mais o trabalho de Jesus era a Ruth, que era a irmã mais nova. Muito bem. Outros comentários? É porque tudo não é nada por acaso. Tudo está milimetricamente planejado, assim, na minha santa ignorância. Então, nada acontece por acaso, nada é criado. Parece que tudo está planejado. E eles não estavam incluídos nessa missão. É essa a sensação. Eu acho também que a Maria, principalmente a mãe, né, ela tinha uma expectativa muito grande, assim, como disse aí, né, ela tinha uma imagem, uma crença, né, do que era a missão de Jesus. E uma delas era, assim, aquele Messias que fazia milagres, né? Então, ela tinha isso quase como uma obsessão mesmo, né, de imaginar o Jesus sendo o Messias. Então, essa forma tão já estabelecida que tinha ela e, consequentemente, os filhos também tinham essa crença em relação ao Messias, era melhor mesmo. E Jesus não tinha esse objetivo na sua missão, né? Então, ele ficava sempre chocando. Eu acho que é um dos motivos também de evitar
essa inclusão da família, né? Porque ia criar muito conflito dentro dessa expectativa que eles tinham, né? Sobre a crença do que era o Messias para ele, né? Então, acho que isso impedia também, também é o que todo mundo comentou, de certa forma. Isso mesmo. Obrigado, Egla, isso mesmo. Angélica, você abriu o seu microfone, quer falar? Eu não abri, não. Você não fechou antes, né? Mas já que está aberto, deixa eu ver se vem alguma coisa. Eu gostei muito da colocação da Sônia na aula passada, onde ela fala que você só vai sentir o outro se você estiver na mesma faixa vibratória dele. Então, sabe, cada um estava numa dimensão. Então, para reconhecer a grandeza de um Jesus, de um Deus, né? Realmente você tem que estar mais ou menos ali na mesma faixa, na mesma dimensão, na faixa vibratória, senão você não percebe o outro. E claro que estamos aqui para o quê? Para, através das experiências, evoluirmos, senão não tem sentido todo mundo vir pronto, não é? É como a história daquele filho que tem um pai milionário, que não sabe do trabalho que teve para conquistar tudo aquilo e depois acaba perdendo tudo, né? Porque não sabe do sacrifício, como é que chegou lá. Então, é isso. Eu gostei muito da colocação da Sônia. E a gente está aqui para evoluir mesmo e Jesus veio com essa missão. Então, os apóstolos, os familiares, todos que o rodeavam, eles tinham a possibilidade de chegar lá. É só querer, né? Nem todo mundo quer, nem todo mundo quer seguir, né? O importante é isso. É uma experiência diferente, né? Então, a Angélica vai entregar uma experiência, a Lilian vai entregar outra, a Yara vai entregar outra, a Sueli vai entregar outra. E assim a gente vai formando o Ser Supremo, né? Sim. E assim, eu quero agradecer, aproveitar minha mãozinha, que não estava levantada, mas acho que vive levantada, querendo sempre falar alguma coisa. O Henrique, ele tem, assim, uma capacidade muito grande de nos fazer a cada aula amar e amar mais a Deus, né? Perceber esse grande amor de Deus por nós e do grande amor que nós devemos ter para com Ele, né? Essa fidelidade, esse amor. Então, muito obrigada, viu, Henrique, porque você é a pessoa que mais mexe nesse amor comigo. Eu a cada dia me torno assim mais. Eu sou muito Deus, né? Eu falo com ele paizinho. Eu não falo Deus nem pai. Eu chamo ele de paizinho e converso bastante com o paizinho, né? Mas você me faz eu a cada aula estar mais próxima desse paizinho querido. Obrigada. Obrigado, Angélica. Mas esse texto tem um outro aspecto interessante para a gente refletir. Nós já falamos assim, mas não destacamos, não realçamos. Nós falamos que gente de casa, o santo de casa, não faz milagre. Então, pessoal, não é para ficar preocupado quando a gente não encontra eco entre os nossos. Isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa normal. E eu acho que é uma reação normal, porque, assim, eles se sentem em todos os aspectos, inclusive no aspecto espiritual, iguais a nós, e de fato não são diferentes. As percepções, a maneira de ver as coisas é que são diferentes. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade dentro de casa e a gente fica frustrado, né? Fala assim, como, né?
as pessoas não me dão crédito, não percebem o que eu estou falando, tal. Acho que a gente não deve ficar preocupado. Mais importante que isso é fazer o que Jesus fez, né? Ele não queria o crédito da família dele para ele. Ele dedicou o amor, dedicou a atenção, fez com que todos eles ficassem bem, tivessem o que comer, tivessem o que beber, tivessem amparo, sentissem a presença forte dele como um homem dentro de casa, trazendo o sustento, trazendo o ombro, trazendo ensinamento educacional para todos os irmãos e irmãs. Então, o fato de Jesus perceber que nessa questão religiosa, em algumas outras também, ele não era o santo milagreiro dentro de casa, não fez com que ele esmorecesse e desistisse de dar o amor que ele tinha que dar para a família dele, né? Então, eu acho que esse exemplo é importante a gente manter na nossa vida. O fato de nossos familiares, às vezes, não nos perceberem como alguém diferente ou santo de casa, a gente não conseguir fazer os milagres que a gente gostaria, não deve servir de amparo, de desculpa para a gente se afastar deles. Muito pelo contrário. Sim. Muito pelo contrário, né? Então, tá. Então, vamos continuar um pouquinho mais aqui, progredir na nossa leitura. Acho que está todo mundo vendo aqui. Quem vai ler? Posso ler. Então, vamos lá. Obrigado. Deixa eu baixar meu som aqui. 10. A organização dos 12. Inicialmente, espera aí que sumiu aqui. Inicialmente, os apóstolos organizaram-se da seguinte maneira. 1. André, o primeiro apóstolo a ser escolhido, havia sido designado como o dirigente e o líder geral dos 12. 2. Pedro, Tiago e João foram apontados como os acompanhantes pessoais de Jesus. Eles deviam assisti-lo dia e noite, ministrando quanto às suas necessidades gerais e físicas, tanto quanto o acompanhando naquelas vigílias noturnas de oração e comunhão misteriosa com o Pai nos céus. Filipe foi nomeado o intendente do grupo. Era do seu dever prover comida e cuidar para que os visitantes, e às vezes até mesmo uma multidão de ouvintes, tivessem sempre algo para comer. Natanael cuidava das necessidades da família dos 12. Recebia informações regulares quanto às necessidades da família de cada apóstolo e, fazendo requisição a Judas, o tesoureiro, enviaria fundos toda semana para aqueles que necessitavam. Mateus era o gestor dos recursos do corpo apostólico. O seu dever era cuidar para que o orçamento permanecesse equilibrado e a tesouraria abastecida. Se não entrassem os fundos para a sustentação de todos eles, se não fossem recebidas doações suficientes para manter o grupo, Mateus tinha o poder de ordenar os 12 que retornassem para prover as necessidades durante um certo tempo. Isso, entretanto, nunca se fez necessário depois que começaram o seu trabalho público. Sempre havia fundo suficiente nas mãos do tesoureiro para financiar as suas atividades. 6. Tomé era administrador do itinerário. A sua incumbência era a de arranjar alojamento e selecionar, de um modo geral, os locais das pregações e ensinamentos,
assegurando com isso um programa de viagem tranquilo e sem perdas de tempo. Aí, ó, Tomé era responsável pela logística. 7. Tiago e Judas, os filhos gêmeos de Alfeus, estavam designados para administrar as multidões. A tarefa dele era designar um número suficiente de monitores assistentes, de modo que fosse possível manter a ordem mesmo entre as multidões durante a pregação. 8. A Simão Zelote era dado o encargo da recreação e das diversões. Ele preparava o programa das quartas-feiras e também procurava prover umas poucas horas de descanso e de diversão a cada dia. 9. Judas Iscariotes foi apontado tesoureiro. Ele carregava a bolsa, pagava as despesas e mantinha os livros. Fazia estimativas de orçamentos para Mateus semanalmente e também elaborava os relatórios semanais para André. Judas pagava as despesas de acordo com a autorização de André. Desse modo, os 12 funcionaram desde o início da sua organização até a época em que a reorganização se fez necessária para a deserção de Judas, o traidor. O mestre e os seus discípulos apóstolos seguiram neste modo simples até domingo, 12 de janeiro do ano 27 depois de Cristo, quando Jesus os reuniu e formalmente os ordenou como embaixadores do reino e pregadores das suas boas novas. E logo depois estavam todos prontos e partiram para Jerusalém e para a Judéia, na primeira viagem de pregação pública. Muito obrigado, Walter. Muito legal. A gente vê aí que cada um tinha um talento, né, que Jesus soube aproveitar, né? Assim como na parábola dos talentos, né? Qual o seu talento? Que você pode contribuir, né? Então, cada um fez a sua obrigação, né? Foi designado o seu trabalho de acordo com o seu talento. Isso mesmo. Isso mesmo. A parte interessante desse, que me chama a atenção nesse documento, muitas vezes a gente pensa que pelo fato de ser um grupo espiritual, não deve funcionar como se fosse uma empresa ou uma organização, né? Então, existia uma organização entre eles com responsabilidades claramente definidas, né? E isso era importante, né? Porque se você quer fazer com que um empreendimento seja bem sucedido, e esse grupo de Jesus tinha um empreendimento em vista, tinha um propósito em vista, que era a divulgação do reino de Deus, né? E atrair os crentes para o reino de Deus. Então, eles tinham esse propósito de divulgação do reino de Deus. Era uma empreitada, né? Era uma empreitada que tinha objetivos, tinha uma meta a ser alcançada, né? E, como tal, eles tinham que ter uma certa organização, porque se não tivesse essa organização, provavelmente não iam conseguir desenvolver o trabalho público que foi feito. E o importante também é que nessa organização, ao fazer com que todos os membros da organização desempenhassem um papel,
havia também o aspecto de que todos eles, de alguma forma, se sentiam importantes por serem responsáveis por alguma coisa que acontecia naquele grupo. Então, isso acho que mantinha o grupo, de certa forma, unido, entusiasmado, motivado para alcançar esses propósitos que eram definidos e eram traçados, né? E isso, mais uma vez, lembra, né, para nós aqui nos dias de hoje, o trabalho de evangelização que tem que ser feito, de disseminação, que é feito por igrejas, mas de uma maneira diferente, pela associação, né, Urantia e outras associações que estão trabalhando. Então, a gente vê, tem um pessoal que está preocupado com a parte de membros, outra parte de grupos de estudo, outra parte de conferências, de disseminação, e tudo isso daí, né? Então, acho que é importante todos nós nos envolvermos nessas atividades para fazer com que as coisas sejam bem-sucedidas. É curioso ver essa organização que foi montada em torno de Jesus. O Evangelho, o Novo Evangelho, o Novo Testamento, não o Novo Evangelho, o Novo Testamento, eu não me lembro perfeitamente, mas acho que não faz referência a essa organização, né? Não tem lá uma descrição tão detalhada dessas atribuições que foram conferidas aos apóstolos, né? Então, muito legal. Você vê que, para minha surpresa aí, o Simão Zelote, olha, o Simão Zelote era o zoador da turma, né? A gente vê uma pessoa assim pela história, né? Um cara sério e tal. Mas não, ele que era o que divertia, né? Você vê que a importância da cultura, da arte, né? E não é só, a vida não é só, né? Como diz aquela mãe, a gente não quer só dinheiro, a gente quer diversão e arte, né? Então, o importante é esse momento de descontração, de parar um pouco, né? Porque a vida, se eu for levar a vida tudo a sério, né? A vida fica muito chata. Quando foi lido esse trecho, eu também pensei a mesma coisa. Então, eu acho que assim, Jesus designou Simão Zelote, que era tão duro, desculpa, passei na frente da Egla e da Isabela. Mais rapidinho. Jesus designou Simão Zelote, aquele cara que era tão rígido, tão duro, tão dentro de regras, para a diversão, né? Para quarta-feira, que era o dia da diversão, do descanso. Ou seja, para trazer mais leveza, eu acredito, para a vida desse apóstolo. Pode falar, Egli, desculpa passar na sua... Não, complementa exatamente isso que me chamou a atenção, né? A quarta-feira é um período de lúdico, né? Para poder ter uma descontração, né? Uma empresa, né, espiritual, incluir esse momento de lazer, e um dia inteiro. E ainda durante o dia também tinha ainda uns momentinhos aí para descontrair. Eu achei muito legal, me chamou muita atenção, porque às vezes a gente fica muito na árdua tarefa, mesmo no dia a dia, no nosso empreendimento profissional e tudo, né? Isso eu acho que é um ensinamento bem legal, né? Para ir quebrando um pouquinho a rigidez de ter que, né? Dentro de uma empresa, inclusive, né? Eu acho que é uma ideia legal, assim, para pensar e refletir, que ajuda, né? Na produtividade quando a gente está mais descontraído, com mais leveza, né? Então, achei exatamente isso aí. Legal. Muito obrigada, Eri. Isabela? Eu percebo que Jesus, ele refletia, ele trazia a cultura
do universo local, porque o universo como um todo, ele é muito organizado. E cada pessoa tem a sua função. E ele trazia essa organização. Então, ele criou a equipe, eu vejo a equipe como os seres, os planetas dentro do universo local, e cada pessoa com esse dom, ou se eu estava presa a alguma regra limitante, e eu também sou alegre, mas em decorrência da cultura, sei lá o quê, eu me tornei uma pessoa mais fechada, de difícil relacionamento, talvez. Aí ele trabalhava também a parte da psique, colocava aquela outra parte, que ele sabia que a pessoa tinha aquele dom, e aí ele é um desafio da pessoa desenvolver para equilibrar o outro, para ele não ficar na polaridade. E tinha-se um líder, tinha-se um planejamento, tinha um foco, tinha um líder, e as pessoas sentiam essa liderança, essa direção, e me dá uma sensação, assim, é como se eu estivesse dentro da equipe dele, eu estaria feliz, porque eu amo ter líder, quer dizer, o líder, você não precisa fazer nada, ele faz tudo, né? Você só segue. Líder é para isso, é para trabalhar, para pensar, e quem executa só segue, só faz. É muito melhor ser um executor, um especialista, do que ser um líder. Só de pensar que eu tenho que liderar alguma coisa, eu já fico exausta. Então, assim, líder, e ele levava com leveza essa liderança dele. E ele descentralizava. Se eu não me engano, lá na frente, ele treinou os apóstolos, eu acho que foi numa manhã, não sei, falou, agora todo mundo vai dar palestra. Como assim palestra? Todo mundo vai dar palestra, eu só vou dar aos sábados. Nossa, como assim? Como assim? Eu não vou dar conta. Ele não queria saber. Então, assim, ele dava responsabilidade. As pessoas se sentiam responsáveis. E à medida que elas eram desafiadas e recebiam responsabilidades, elas se sentiam incluídas, importantes naquele grupo. E a organização é fundamental. A hierarquia é fundamental. A disciplina é fundamental. A criança se sente protegida quando a mãe e o pai dão disciplina, limites. Quando a mãe e o pai não dão limite para uma criança, ela se sente solta, desamada. Quer dizer, nem sei se existe esse nome. Então, assim, quando a mãe e o pai dão limite, ela se sente protegida, amada, acolhida, cuidada. E assim Jesus fazia com aqueles apóstolos. E a forma dele, na minha percepção, na minha lente, né? A forma como ele lidava com os apóstolos, ele fazia esse tratamento psíquico com eles, das pessoas olharem para si, perceberem coisas dentro de si, encontrar consigo mesmo, né? E quando encontra consigo, aí é o amor divino, né? Porque na hora que a gente encontra com a gente encontra com o próprio Deus. E aí a gente começa a vibrar em frequência, tem ritmo, e isso vai muito longe. Então, eu vejo esse trabalho de Jesus nessa questão assim. E ele tinha o André, né? E ele confiava muito no André. E o André, ele que geria tudo aquilo ali. Ele que determinava, ele que fazia, e ele só ficava meio que de consultor. Ele não queria estar na frente de nada. Ele ficava ali, mas ele sabia de tudo, ele entendia tudo, e dependendo, ele só ia ali pontualmente e fazia a intervenção. E o resto ele deixava com o pessoal. Os conflitos, normalmente era o André que fazia ali a administração, salvo a minha interpretação. Então, assim, eu acho muito interessante a liderança de Jesus, muito interessante. E outra coisa, o Walter, que gosta de estudar, que eu fico encantada com o Walter, nessa parte,
as sociedades que sobreviveram na nossa história, se eu não me engano, elas só sobreviveram porque elas tinham disciplina, ordem e decência, como diz o outro, né? Então, sem disciplina, sem ordem, sem respeito, sem decência, sem um mínimo de moral e de ética, dificilmente essa sociedade ela consegue sobreviver. É isso. Obrigada. Aí o momento que a gente está vivendo é um momento de degradação. Então a gente fica sem esperança, né? Onde vai parar essa nossa civilização? Então esse chamado que Jesus fez aos discípulos, ele também serve para todos nós, cristãos. É o instruir como instruído fostes, né? Então aquele que assimilou o evangelho tem a missão de disseminar o evangelho, de passar para o outro, né? Instruir o próximo, libertar as mentes. Então, esse é o propósito do cristianismo. Sim, isso mesmo. Oi, Sônia. Obrigado, Walter. Oi, pessoal. Eu destaco aqui a descentralização. Jesus Cristo não era um cara que centralizava tudo nele. Isso exige confiança, conhecimento do talento de cada um e deixar com que, como já foi dito aqui mesmo pela Isabela, né? Que ele sabia o que cada um tinha como talento e que eles dariam conta. E se você olhar administrativamente, não é só um voto de confiança, é como se fosse um professor dizendo, esse talento você tem, isso aqui é o espaço para você desenvolver. E a confiança, né? E não centralizar tudo isso. Ele poderia fazer isso. Olha aqui, ninguém é mais competente aqui do que eu sou Deus, sabe? Eu sou filho de Deus, quem sabe desse negócio sou eu. Então, assim, você vai fazer, você me dá satisfação disso, você me também. Ele não centralizava, quer dizer, não vou dizer que era uma bagunça, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, assim, era uma coisa que era de confiança, desenvolvimento de talento e descentralização. Para mim, a palavra que vem para definir é isso, descentralização. Obrigada. Muito legal, Sônia. Dentro de uma empresa, né, a gente vê esse modelo de descentralização, ele é movido pela confiança, né? Então, para você delegar, você precisa confiar. Então, Jesus era esse exercício de confiança mútua, né? Então, ele delegava a missão de cada um, porque ele confiava, né? E assim também os discípulos confiavam em Jesus, porque sabiam que essa confiança era recíproca. Então, essa organização é importante mesmo, e eu vou chamar a atenção aqui, ó. Judas Iscariotes foi apontado tesoureiro. Ele carregava a bolsa, pagava as despesas. E olha só, e mantinha os livros. Tinha uma contabilidade aquele negócio ali. Fazia estimativas de orçamentos para Mateus, que era o gestor da empresa, era o gestor da parte econômica da organização deles. Então, Judas fazia estimativas de orçamentos para Mateus semanalmente. E também elaborava os relatórios semanais para André. Judas pagava as despesas de acordo com a autorização de André. Não é porque ele tinha o dinheiro que ia lá e pagava. O André tinha que autorizar. Então, esse aspecto da tarefa de Judas, de ter André aprovando o que podia ser ou não feito, de ter um relatório do que estava acontecendo com a empresa deles, com relação a orçamento, atividade, o que eles podiam gastar, o que não podiam gastar, atender as necessidades das famílias. Era uma empreitada, era uma organização, uma empresa, né?
É claro que tudo isso daí organizado de uma maneira honesta, com propósitos divinos, com propósitos de decência, de honestidade, mas organizado de uma forma tal que eles não fossem destruídos pelas necessidades, não fossem apanhados pelo imprevisto, que eles pudessem saber o que estava acontecendo. Tinha orçamento. Olha, nós vamos para tal lugar, quanto que a gente vai precisar de dinheiro lá? Vai ter que ficar hospedado ou não? Vamos conseguir hospedagem na casa das pessoas? Vamos ter que fazer um acampamento? E as pessoas que nos seguem, o que elas vão comer, né? Então, era uma organização. E aí, eu volto num documento que eu agradeço muito ao Charlan Gaetan. Gaetan Charlan. Por ter feito aquela entrevista com a Caroline Kendall, que era uma sobrevivente lá do fórum, que prestou aquele testemunho daquilo que os reveladores disseram quando autorizaram a fazer a publicação do livro, né? O mandado de publicação do livro, que fala, olha, vocês devem se inspirar em Jesus para se organizar e fazer a disseminação dos ensinamentos do livro de Urantia. De que maneira vocês vão se organizar para fazer isso? É claro que eles não estavam se referindo exclusivamente a essa parte organizacional, administrativa das coisas como estão acontecendo. Mas isso é o que nós estamos tentando fazer, estar organizados. A gente tem um comitê de educação, um comitê de disseminação, um comitê de arrecadação de fundos. A gente investe o dinheiro da maneira que precisa para atender as necessidades mais prementes para poder alcançar a missão da associação. Então, esse trabalho tem esse fundo de inspiração trazido pela Caroline Kendall, que não é uma orientação dela, e sim uma orientação dos reveladores, dizendo, vocês devem se inspirar em Jesus. E aí lembra, dentro do mandado de publicação, tem também uma orientação dos reveladores que dizem, olha, vocês acham que o trabalho de Jesus foi um negócio revolucionário ou foi evolucionário? Revolucionário tem que partir para a mídia, fazer barulho, fazer uma explosão de coisas, fazer acontecer a qualquer preço, fazer com que todo mundo tome conhecimento da coisa do dia para a noite. Fazer motociata. Fazer motociata ou outras coisas. Então, assim, olha, esse trabalho de Jesus foi evolucionário, ele foi feito com esses apóstolos, meio que boca a boca, meio que indo visitar as pessoas, conversar com as pessoas, ou é um trabalho mediático, explosivo, onde você tem que colocar alguns milhões de dólares para construir uma marca? É isso que vende o amor dos indivíduos por Deus? Então, de que maneira que a gente toca o coração das pessoas? Não é fazendo propaganda, né? Não é. A gente pode convencer as pessoas a comprar um determinado tipo de roupa, calçado, enfim, todas as coisas materialistas da vida.
mas a gente não convence as pessoas a comprarem Jesus porque aquilo é que vai ser bom na vida delas. Elas têm que perceber isso por elas mesmas, não adianta fazer propaganda. Mas, claro, o boca a boca não deixa de ser uma maneira de propaganda, mas uma propaganda próxima, instrutiva, amorosa, carinhosa. Então, é muito interessante este documento, porque ele revela realmente a necessidade de, se nós queremos levar a revelação para o mundo, para as pessoas, queremos que outras pessoas tenham acesso à revelação, possam compreender os ensinamentos, acatar os ensinamentos, nós temos que nos organizar para isso. Não como uma instituição secular, não como uma empresa de fins lucrativos, não como uma empresa com metas econômicas de resultado. Nossa meta de resultado é espiritual, mas a gente tem que se organizar para fazer isso, né? Então, alguns têm habilidade para fazer apresentações, para fazer conferências, outros têm habilidades para fazer radiorântia, outros têm habilidade para fazer traduções, e assim vai, né? Que coisa magnífica, né? A gente olhar o mandado de publicação, eles recomendando para a gente olhar e aprender com Jesus para fazer a disseminação, né? Oi, Yara. Você está fechadinha aí. Quando eu ouço suas palavras, assim, o que me chama a atenção é o que eu vou aprendendo enquanto eu estou vivendo, né? E no meu caminho pessoal, o que me ajuda a trazer um pouco de mim, onde quer que eu esteja, e até trazer para mim mesma, né? É uma capacidade, quando você fala a gente tem que se organizar, a gente se organiza a partir de uma transformação que nos encontra e que nós encontramos dentro de nós, pelo que a gente, ao ser tocada na nossa experiência, e aí eu estou me referindo agora, trazendo para o tempo presente, né? À medida que algo nos toca e nos transforma, nos organiza, nos integra de uma maneira mais inteira, e à medida que isso vai acontecendo, para que a gente possa não... Assim, para mim, na minha vida, isso vem acontecendo desde que eu me entendo por gente, naquilo que eu sou capaz de transformar dentro de mim. E não é algo que precise necessariamente ser dramático, pesado, é algo que encontra a minha sensibilidade e que, na minha sensibilidade, eu sou capaz de aprofundar e sentir, nossa, isso me transforma. Isso me torna capaz de entender, de compreender essa humanidade que vai crescendo dentro de mim. E quanto mais essa humanidade se organiza por essa compreensão do que eu vou aprendendo e descobrindo, isso faz sentido para que eu ajude outras pessoas em suas jornadas. E isso me faz crer que isso é parecido com esse tempo de Jesus e com o aprendizado e a disseminação do trabalho dos apóstolos, sabe? Então, eu tenho uma sensação como se eu tivesse vivido naquela época. Na verdade, eu estou vivendo aqui agora esse tempo de existência e aprendendo a compartilhar pedacinhos da minha existência, onde eu estou aprendendo a ser um pouquinho mais, dentro do meu melhor possível, eu mesma. Porque, à medida que cada um
conseguir isso na nossa existência, nesse tempo, nós vamos ajudar uns aos outros de uma maneira não aprendida, mas de uma maneira tal que esteja disponível para esse compartilhamento. E isso, nos tempos que a gente está vivendo, né, com tantas ameaças, vai descongelando um sentimento de medo que a gente tem, né, dos que a sociedade faz com a gente, né? A gente começa a se sentir um pouquinho mais a gente, mais livre, aí a sociedade fica bem quieto. Então a gente perde a liberdade. E é nessa apropriação de uma certa liberdade, de aprender a nos acompanhar, né? É que a gente pode sentir, que a gente pode confiar, ter fé de que é possível a gente se encontrar, como a gente anda se encontrando aqui no grupo, né? Como que eu acho que cada um de nós tem um pouco de apóstolo. E o interessante é quando isso não é um fardo. Eu não preciso dizer dos meus processos dramáticos, né? Mas eu posso trazer a leveza, que os meus processos despertaram em mim através de transformações e através de poder aprender a bondade que Deus concede para nós, a nós mesmos. Porque à medida que a gente aprende isso, a gente vai fazendo um pouco a nossa parte. E aí a gente vai se encontrando com o outro do nosso lado, mais outro, mais outro, mais outro. Então, eu acho muito bom ouvir a gente aqui. Ouvir mesmo. Eu agora estou fazendo até uma outra coisa. Estou ouvindo 2 vezes. O Milton colocou lá os documentos da formação dos mensageiros. Eu estou ouvindo, porque às vezes eu começo a ouvir a gente aqui. Aí lá eu ouço mais um pouquinho. Meu marido fala, Yara, o que é isso? Tem certeza que isso é Urântia, né? É mesmo? O que esse livro tem que você está querendo ouvir mais de uma vez e ouvir de novo? É tudo a mesma coisa. Não é, gente? Cada hora eu escuto um pouco mais, porque cada hora eu estou mais disponível com algo que está sendo transformado, né? Eu fico mais curiosa. Logo, logo ele vai estar aqui com a gente também. Eu acho que, de certa forma, ele já está, sabe? Daqui a pouco vocês vão conhecer. Era legal. Isso. Tá bom, né, apóstolo Milton? É isso aí. Muito obrigado, Yara. Muito legal seu depoimento. Isabela. Yupi! Tá fechadinho. Fechada. Na fala do Henrique, do apóstolo, né, da gente semear, né, a palavra, essa palavra sagrada que vem por meio de Urântia, eu tenho observado nos grupos que eu frequento, principalmente aqui agora, quantas pessoas têm idade abaixo de 40 anos? Nenhuma. Apóstolo não pode mentir. Não precisa responder. Apóstolo não pode mentir. Não precisa responder, eu tenho 20. Então, quantas pessoas têm abaixo de 40 anos nos grupos? Raríssimos, né? É muito. E a pessoa que tiver abaixo de 40 nesse grupo é uma pessoa especial. Então, o que acontece? O humano, ele constrói o ego até os 25, até os 40, e o ego está no ápice entre 25 e 40 anos. Eu posso, eu transformo, está tudo desorganizado, eu concretizo, eu guardo, eu tenho o carro, e o ego é o que pega, é o que vê. E depois dos 40, 45, aí o ego vai ter que fazer a viagem junto com o self.
é bom ele estar a serviço do céu, senão vai ter aquele conflito onde aparecem as doenças, vida não vivida, aquilo que eu não vivi até agora, que o ego fez o que ele quis, agora o self vai dizer, não, agora você vai ter que olhar para cá, filho. Não, mas eu não quero, vai. E aí vem as doenças, e o sujeito não quer olhar, e a doença vai apertando, põe remédio no joelho, o outro arrebenta, põe no outro o pé. Enquanto a pessoa não olhar para aqui, tudo bem, então detona, destrói o corpo e morre, até logo, faz bem. Então, é esse momento que nós estamos vivendo aqui. Por exemplo, o estar individual e proclamar a palavra de Deus. O pessoal, os discípulos de Mark Venta, eles foram divulgando o evangelho, né, por todo o mundo, e quando Mark Venta saiu do planeta, eles ficaram sozinhos, eles foram cooptados pela cultura local. A maioria, eles foram engolidos pela cultura, pela dinâmica da sociedade, porque isso é muito forte. Então, o que acontece? Nós temos que ter um mínimo de organização, por isso que Jesus fala, ide de 2 a 2, né? Porque nós temos que ter um mínimo de organização e de apoio daquele grupo em questão de vibração, de frequência, de ritmo, de correspondência, o que eu sinto, eu também sente, eu também vê, o outro também ouve mais ou menos semelhante, para que eu não ache que eu estou fora da casinha. Então, essa organização, eu acho que também passa por aí. Tanto que quando Jesus mandava as pessoas irem para as cidades, dependendo do lugar, do problema, ele ia lá fazer uma palestra, dar um reforço para aquele grupo de apóstolos. Porque nós já estamos numa piscina, nós estamos dentro de uma consciência do Supremo. Tudo é consciência. Então, nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Dentro de nós existe um enigma. São vários personagens, são várias pessoas dentro de nós. Quem é quem nessa história aqui? Então, assim, nós não podemos ajudar, auxiliar ninguém. Nós podemos governar, aspas, e olhe lá, nós mesmos. Então, assim, essa questão do evangelho é viver, demonstrar, às vezes com a boca fechada você passa o evangelho, sem falar nada. E dependendo da pessoa, ela vibrou, ela vai chegar perto de você. Você vai ter o discípulo que você merece e o discípulo vai ter você como apóstolo porque ele merece disso. Então, é tudo numa sintonia, tudo numa vibração. Isso é a lei do universo. O universo é isso, é vibração, é frequência, é ritmo, é correspondência, é mente. Então, assim, não tem como nós convencermos a outra pessoa. Não tem como. Então, nós vamos fazer por nós. É igual o avião. Põe a máscara, depois você põe no menino e no idoso. Põe a máscara, depois você põe no menino e no idoso. Senão, como é que você vai socorrer o outro? Então, cuide-se de você, eu acho assim. Jesus falou, sua tarefa, Isabela, é só cuidar de você. Ponto. Falei, nossa, é muito difícil. Então, quer dizer, a nossa tarefa é essa. E deixa o resto que as leis cósmicas, as leis universais, as dimensões, os seres celestiais, sei lá o quê, vão fazer a parte. Porque o livro de Urântia, por exemplo, apareceu no meu computador em agosto de 2012. Não foi homem nenhum que me disse nada sobre esse livro, nenhum. Por isso que eu acredito nesse livro piamente. E Jesus sabe, se alguém tivesse me falado, eu não ia acreditar. Mesmo que eu lesse. Micael então, tá vendo. Ó? Que, Tony? Micael tá vendo. Então, aí, quer dizer, e Jesus era assim. Ele ia fazer um milagre, ele perguntava para o sujeito, o que você quer? Como assim? Quer dizer, ele não se metia no mundo do outro. Ele era tão respeitoso, ele podia se meter, ele sabia o que ele queria, como ele queria. Ele não fazia se a pessoa não autorizasse.
Então, eu não posso entrar no mundo do outro. Né? Às vezes eu converso com a pessoa, eu conversei com uma jovem que ela está indo para a morte, e ela sorri quando ela fala isso, mas na ordem do inconsciente, e eu não podia nem sequer falar um A para ela, porque ela não ia entender. Eu sentia que eu não podia fazer isso. E eu estou lá convivendo com ela, e ela indo para a morte. Então, assim, respeitar a programação do outro, a vida do outro, a condição do outro. Se o outro não tem condições de entender, não tem. E eu não sei se ele tem ou não condição de entender. Eu passo na frente dele, passo, volto. Se ele... Epa, beleza. Aí você vai lá. Aí se ele te perguntar, eu vou comprar o livro de Urântia e vou colocar no instituto que eu trabalho. Vou colocar lá, porque eu quero só alguém falar assim, que livro é esse? Falei, pronto, é agora que eu entro. Que livro é esse? Eu vou... Senta aí, eu vou te falar um desenho. Quer dizer, eu não vou falar nada, eu vou deixar o livro lá. Eu quero só que alguém pergunte, o que é isso? O que é isso? Como é que é isso? Pronto. Veio essa informação para mim. Que eu estou há anos sem pôr o livro lá dentro e agora chegou essa informação para mim. Então, eu acho assim, e tudo que eu faço, eu primeiro oro. Posso fazer? Não posso fazer? Me dá um sinal? Posso ir? Não posso ir? Como é que é? Às vezes eu vou fazer uma visita, depois de muita oração, convido 10 pessoas, na hora da visita só vai um. Teve uma vez que a irmã aqui ia e falou assim, não, irmãzinha, eu não vou com você. Eu falei, o quê, irmã? Foi você que sonhou, você vai me deixar sozinha. Tudo bem, irmãzinha, eu vou sozinha. Aí eu fui no culto, quando chegou no culto, terminando o culto, eu falei assim, irmãos, aí conversando com os irmãos, aí eu falei, irmã, tem que fazer uma visita ali. Eu falei, é mesmo, irmã? Não, vamos todo mundo. Encheu 2 carros de gente e me acompanharam na visita. Quer dizer, na hora que você vai fazer uma visita, você acha que é você que está organizando a visita. Não é você, é o universo que está organizando, aquela alma que está necessitada, ela está em conexão com o universo, eu não sei o que acontece, e você está a serviço desse processo. É isso. Desculpe falar demais. Muito obrigado, Isabela. Mas o instrumento foi você, né? O universo pode conspirar, mas alguém tem que ser a ferramenta. Então, vamos lá. Ok, quem mais? O Evangelho, a Boa Nova, né, é um convite para a reforma. Então, não adianta só você estudar, assimilar esses ensinamentos e não colocar em prática, né? Então, Jesus é o nosso modelo que temos que seguir, porque ele exemplificou, né? Não foi da boca para fora. Então, Jesus é o exemplo. Então, tem hora que eu me sinto igual aquela música do Raul Seixas, né? O carpinteiro do universo. O meu egoísmo é tão egoísta que o ágio do meu egoísmo é querer ajudar. Mas não sei porque nasci para querer ajudar a querer transformar o que não pode ser. Então, não adianta a gente querer transformar o outro, se a gente não transforma a nós mesmos. Então, quando as pessoas percebem que você mudou, que você é um outro homem, que você está diferente, né? Olha, você parou de beber? Nossa, como você conseguiu? As pessoas me perguntam até hoje, tem 12 anos que eu parei de beber. Nossa, você parou de fumar? Nossa, você não come nada na rua? Eu falo, não, eu só como em casa. Nossa, como que você consegue viver? Eu sou totalmente diferente dos meus irmãos. Eu não tenho relação nenhuma com meus irmãos. Meus irmãos têm medo de mim, porque eles têm medo da vida que eu levo. Eu poderia ser como meu irmão. Tenho um irmão e 2 irmãs. Aí um dia meu irmão veio querer comparar a vida dele comigo. Eu falei, irmão, não me compare com você, porque enquanto você só pensa em trocar de carro, eu só penso em trocar de livro. Nós somos diferentes. Você leva a sua vida, eu respeito, e você tem que respeitar a minha vida. Dentro da minha casa, todo domingo, eu tenho um ritual, eu almoço lá com minha mãe. Todo dia que tem, ela gosta de assistir o The Voice, né? O The Voice Kids. Aí, todo domingo, ela implica com o Carlinhos Brau. Minha mãe é racista. Ela não gosta de negro.
Então, isso dentro da minha casa era uma coisa comum. Aí, todo domingo eu brigo com ela, porque ela vê o Carlinhos e fala algum comentário pejorativo, né? Eu falo, mãe, esse homem é um iluminado. A senhora, no dia que a senhora parar de perceber a cor da pele, perceber que o tanto que esse homem é bom, por que ele está ali em todas as edições? Porque ele tem sempre uma palavra certa. Quando a criança não é classificada, quem que é que fala? Quem é que vai lá consolar a criança? Ele tem essa palavra certa na hora certa. Eu adoro o Carlinhos Brau. Viu? Então, eu não tenho esse sentimento dentro de mim, até porque a minha namorada é negra, minhas duas esposas anteriores também eram negras. Então, eu não tenho... Eu sou diferente. Eu sou ovelha negra. Eu sou ovelha negra. E eu adoro isso. Então, alguém pediu para a gente ler um texto aqui, acho que foi a Irene, né? Pode ler, Su. Eu? Claro. Nos mundos evolucionários, as criaturas volitivas passam por 3 estágios de desenvolvimento do ser. Em Urântia, desde a chegada do ajustador até um crescimento relativamente completo, perto dos 20 anos de idade, quando os monitores são algumas vezes designados mutadores do pensamento. Dessa idade, até atingir a idade do discernimento, que se dá aos 40 anos, os monitores misteriosos são chamados de ajustadores do pensamento. Depois de atingir a idade do discernimento até a libertação da carne, eles são muitas vezes chamados de controladores do pensamento. Essas 3 fases da vida mortal não têm nenhum vínculo com os 3 estágios do progresso feito pelo ajustador na duplicação da mente e evolução da alma. Irene, você quer dizer o que você queria dizer com esse parágrafo? Sí, estaba pensando en que Isabel preguntó sobre en qué edad estábamos la mayoría de los participantes. Uh-huh. Entonces, recordé este párrafo y yo sentí que es como que el ajustador se va mejorando la comunicación o estamos mejor sincronizados con él conforme vamos avanzando en nuestra madurez. Pero al final dice que esas 3 fases de vida mortal no tienen ningún vínculo con los 3 estadios de progreso hecho por el ajustador. Pero sí creí que era que íbamos evolucionando, nuestra mente cósmica va evolucionando y va en progreso, y que por eso la mayoría somos de más de 40. Verdade. Faz sentido, Irene. Apesar dos reveladores dizerem que essa mudança na experiência dos ajustadores não é o que está guiando os mortais, mas acho que talvez a gente tenha uma semelhança no progresso espiritual, a gente também vai se desenvolvendo de alguma forma e mudando as prioridades da nossa vida. É muito interessante. Quando acho que foi a Isabela colocou a questão da idade dos participantes, eu pensei nesse documento que você lembrou aí, então tivemos uma ideia muito parecida. Aliás, a gente tem grupos de jovens, e a idade desses jovens varia muito no conceito daquilo que é jovem ou não, de país para país, de região para região. Mas lá na Associação Urântia Internacional, o nosso comitê de jovens, jovens adultos, entram todos os que são menores de 40 anos. Então, é muito interessante isso, porque eu não sei se alguém, quando organizou esses grupos de jovens, se baseou nessa experiência dos ajustadores
Mas é muito significativo. E é verdade, Isabela, a maioria dos participantes de estudos são sempre maiores de 40 anos. Então, é muito curioso isso, muito, muito mesmo, chama a atenção.